Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de cultura, né? O que não é nada fácil, não é? Porque nós não podemos ter um conceito fechado do que seja cultura, né? Toda a temática que a gente aborda na sociologia não é fácil, né? A gente tem que pensar bastante, a gente tem que refletir e a gente nunca deixa nada fechado, está sempre em aberto, é sempre uma construção, né? Então, todos os temas que nós abordamos, eles estão em construção permanente, né? Então, a gente nunca tem um conceito fechado sobre algo. É assim a nossa ciência, é assim a nossa disciplina. E com esse tema que a gente vai tratar hoje não é diferente, né? Esse ano eu tenho usado muito o Durkheim, eu tenho lido bastante também, relido bastante o Durkheim, e isso tem me influenciado nas minhas aulas, nesses vídeos que eu gravo para vocês, né? E então, para começar, eu vou citar o Durkheim aqui, não é? Vou fazer um gancho para a gente, a partir daí, tentar entender melhor o que é a cultura, né? Dentro dessa perspectiva da sociologia, né? Mais uma vez enfatizando para vocês que o Durkheim é considerado o fundador da disciplina, né? Da sociologia, é ele que organizou, ele que estruturou o método da ciência sociológica, né? O Comte já tinha feito algo nesse sentido com o seu curso de filosofia positiva, a gente já falou disso, né? Mas o Durkheim, com esse livrinho aqui, As Regras do Método Sociológico, ele implementa isso, né? Ele estrutura. Então, ele estrutura a disciplina, né? E aí, eu peguei um trechinho aqui que eu achei interessante, né? Onde o Durkheim fala o seguinte: há um termo que, desde que se estenda um pouco sua acepção ordinária, exprime muito bem esta maneira de ser tão especial a instituição. Né? Então, vejam bem, a gente vem falando o tempo inteiro sobre instituições, né? A gente estudou a instituição familiar, a instituição religiosa, né? A instituição escolar. Né? Então, o que é que a sociologia faz? Estuda instituições. Né? E é isso que ele está dizendo aqui. Né? Pode-se até mesmo, sem deturpar o sentido desta expressão, chamar de instituição todas as crenças e todos os modos de condutas instituídos pela coletividade. E aqui vai se enquadrar a ideia de cultura, né? Então, as crenças, né? E os modos de conduta, a moral, a ética de uma determinada sociedade, tudo isso constrói a estrutura da sociedade e, obviamente, isso determina e diz o que é a cultura daquela sociedade, daquela comunidade. Né? Então, essas instituições, elas exprimem, manifestam o caráter cultural da sociedade. E isso se dá de uma forma dialética, né? Que ao mesmo tempo em que essa estrutura ela é moldada a partir dos costumes, a estrutura também determina, né, a cultura, certo? Então é um ciclo aí que se complementa. Né? E a gente já falou disso em outras aulas, a gente já refletiu sobre isso, né? De que forma os comportamentos que a gente pensa que são naturais, que são próprios do nosso, da nossa manifestação individual, particular, da, de como nós entendemos o mundo, não passam de comportamentos já pré-estruturados, que já estavam ali amoldados na sociedade e que a gente apenas reproduz inconscientemente. Né? Então, voltando aqui à citação do Durkheim, né, a gente pode dizer o seguinte, né?
que, sem deturpar o sentido dessa expressão, de chamar de instituição todas as crenças e todos os modos de condutas instituídos pela coletividade, a sociologia pode, então, ser definida a ciência das instituições e de sua gênese e de seu funcionamento. Tá? Então, achei fantástico isso aqui, porque ele dá uma definição, olha, mais uma definição. É para vocês verem que não é fácil. É isso que eu estou tentando alertar para vocês sempre, que não é uma ciência que esteja com os conceitos fechados, né? A gente sempre tem os conceitos em aberto, né? A gente dá uma definição de sociologia, eu já dei várias definições do que é sociologia, do que é antropologia para vocês, e agora nós estamos tendo mais uma definição aqui que vem daquele que é considerado o fundador, né? O organizador da disciplina enquanto tal, da sociologia enquanto tal, que é o Durkheim. E o Durkheim nos diz o quê? Que a sociologia é a ciência que estuda as instituições sociais. E essas instituições nada mais são do que modos e representações, né, dos valores que existem na sociedade, certo? E isso nós podemos chamar de cultura, né? A forma como a sociedade se enxerga. O que é a cultura brasileira? O que é a cultura nordestina? Quando a gente fala nisso, no que é que nós pensamos, né? Logicamente que a gente pensa no folclore, a gente pensa que o brasileiro é aquele amante do futebol, que gosta de futebol, que gosta de praia, né? Que toma cerveja, que gosta de samba, né? É essa imagem que nós temos do que seja o brasileiro, é essa identidade que nós tentamos construir do que é o brasileiro. Quando a gente fala do nordestino, a gente vai pensar no quê? No São João, no forró, né? No carnaval, na música baiana, né? Pensar em vaquejada. Tudo isso são expressões e manifestações culturais, né? E aí a gente tem que entender, e a gente já discutiu isso em outras aulas, né, que essas construções culturais, elas derivam, né, da relação que se estabeleceu no Brasil a partir da sua colonização. E, logicamente, que a estrutura, a superestrutura da nossa sociedade, ou seja, as ideias, a parte que domina, né, das ideologias, das crenças que nos permeiam, elas advêm de teorias, né, muitas vezes que são nos inculcadas pela instituição religiosa, pela religião. Não é? Então, muito do nosso comportamento em sociedade, do nosso comportamento coletivo, é ditado pela igreja, pela escola, pela família. A gente já discutiu isso. Né? Mas essas instituições, em especial a religião, têm um papel fundamental em dizer quem nós somos coletivamente. Não é verdade? Então, se a gente for pensar o Brasil, né, no seu início, quem dizia quem éramos nós? A Igreja Católica. Né? E eu já falei para vocês que a relação que se deu entre as distintas culturas, as diversas sociedades que aqui convergiram para formar o que nós chamamos hoje de Brasil, ou seja, os povos originários do Brasil, que são os índios, né? Os negros que vieram escravizados da África, e os europeus, né? Em especial os portugueses e depois outros tantos que vieram, a gente vai falar disso depois, os imigrantes em um outro contexto, mas a gente está falando ainda do tempo da colonização. Todos esses que vieram para cá trouxeram, né, a sua forma de enxergar o mundo, né, a sua cultura. E alguns estudiosos,
e a gente já falou deles, e vamos retomar aqui, como Gilberto Freire entende que essa nossa formação cultural, né, se deu através da miscigenação e da relação harmoniosa entre essas três raças, esses três povos, essas três culturas. E a gente já discutiu sobre isso e a gente já falou que isso não é bem assim. A gente vai retomar isso depois. Por enquanto, é importante a gente frisar em três conceitos aqui, né? Raça, etnia e cultura, tá? Então, a raça, ela é determinada pelos aspectos fenótipicos e biológicos, né? Então, a cor da pele, por exemplo, caracteriza uma raça. Você é branco, você é preto, você é marrom, você é asiático, e você pertence a esse grupo racial de acordo com essa caracterização fenótica, né? Que está manifestada no seu corpo físico. Tá? A etnia é diferente. Né? A gente pode até citar como exemplo aqui o próprio povo europeu. Né? Os europeus eles são brancos, mas existe uma diferença entre um francês, um inglês, um português, né? Embora sejam todos brancos, tenham as características fenótipicas semelhantes, eles divergem. E essa divergência se dá do ponto de vista linguístico, né? Do ponto de vista cultural, né? Da forma de se organizar socialmente. Então, diferentemente da raça que está caracterizada pela questão fenótica, a etnia não leva isso em consideração. Né? Nós podemos ter diversos grupos que são de raças diferentes e pertencerem a uma mesma etnia ali, entendem? E a cultura, né, como eu já tinha dito anteriormente, pode ser definida como essa manifestação dos valores, né, que nos são próprios, que se manifestam e se relacionam com as instituições sociais estabelecidas. Aquilo que nos identifica como sendo parte de um grupo. Não é? É complexo esse conceito porque, né, se vocês pararem para analisar, o termo cultura ele vem do latim que significa cultivo. Né? Então, geralmente, quando a gente fala em cultura e a gente pensa no sentido individual, né? A gente diz fulano é uma pessoa culta, a gente está dizendo que aquela pessoa ela leu bastante, viajou, conhece diversas localidades, etc. Um conjunto de valores que dá para aquela pessoa a ideia de cultura, né? Do ponto de vista individual. Então, do ponto de vista coletivo, a gente também pode utilizar dessa caracterização. A gente pode dizer que uma cultura de uma região nada mais é do que as expressões, né, que aquele povo tem de si, né, as formas, aquilo que eles cultivaram para si, né, de como eles cultivaram a sua realidade, a sua vivência, a sua experiência no mundo, né, e da sua relação com os demais e com a natureza. Né? E, logicamente, que quando a gente está falando em cultura, a gente não vai sempre estar remetendo à antropologia, porque a antropologia é a ciência que estuda a cultura, né? E a gente sempre volta lá para a ideia do evolucionismo, né? Do darwinismo social, que a gente já discutiu em outras aulas, e que
foi extremamente importante, né, na construção das sociedades, dessas sociedades como o Brasil, né, que surgem depois das grandes navegações, das grandes conquistas europeias, né? E essas sociedades, elas foram construídas, erigidas com base nessa teoria de que existiam estágios diferentes de evolução humana, né? A gente já viu isso também. A ideia de que as culturas se encontravam em estágios divergentes, diferentes, e isso nos levou a um problema que persiste até os dias atuais, que é a ideia do etnocentrismo, do eurocentrismo, né, que nos diz que a cultura mais desenvolvida, a cultura mais evoluída, a cultura mais rica, mais importante, etc., é a cultura europeia, a cultura dos brancos, dos colonizadores, né? E isso até hoje é difícil de ser quebrado, essa ideia vem sendo reproduzida, né? E essa ideia de superioridade, de eurocentrismo, tem trazido inúmeros problemas para a nossa sociedade, né? Em especial o racismo, que é um problema que gera tantos outros, como a gente já discutiu anteriormente, né? E tudo isso, né, se liga, né, à ideia de que essa civilização europeia seria melhor, seria mais evoluída do que as demais, né? E aí a gente traz novamente o conceito de raça, né? A gente pode até pegar como exemplificação o problema que ocorreu na Alemanha, né? Onde a cultura alemã se atribuiu uma superioridade em decorrência do conceito de raça que eles tinham, né? Então eles acreditavam que a sua raça ariana seria superior às demais e por isso eles estariam legitimados a escravizarem, a matarem, a roubarem, saquearem as demais culturas, as demais civilizações. Certo? Então, quando a gente pensa em identidade cultural do Brasil, a gente vai ter um problema, né? Que inclusive esse foi um dos temas que eu abordei na minha dissertação de mestrado, né? Que é a falta de identidade que o brasileiro tem. O brasileiro, ele não se sente confortável em ser brasileiro, exatamente por conta desse eurocentrismo, desse racismo que está incutido no inconsciente do brasileiro. Então o brasileiro ele não se orgulha de ser brasileiro, né? E quando as pessoas fazem alguma reverência a uma identidade, geralmente é uma identidade externa, né? Uma identidade gringa, como eu chamo, ou europeia, né? Então, isso especialmente lá para o lado do sul e sudeste, as pessoas fazem muita questão de afirmar que são descendentes de italianos, descendentes de alemães, né? Mas não se afirmam como brasileiros. E quando falam que são brasileiros, tem uma certa vergonha aí por trás, né? E isso está muito explícito, inclusive na relação que eles têm com o Nordeste, porque o Nordeste é uma região, né, predominantemente
de pessoas não brancas, né? A maioria aqui no Nordeste não são pessoas brancas, embora tenham muitos brancos aqui, né? Mas se você pega o exemplo da Bahia também, a maioria da população é negra. Então, existe um racismo tão forte, eu venho falando disso para vocês, toda aula a gente acaba caindo nessa mesma coisa do racismo, né? E a gente está falando agora em cultura, e a gente vai falar em contracultura nas próximas aulas, mas toda aula a gente volta para o tema do racismo, e não é à toa, né? Se a gente fala tanto nisso é porque isso está presente de uma forma muito forte na nossa sociedade, e isso é determinante, né, nas relações sociais. Né? E, infelizmente, esse, essa questão ela permeia, como eu já disse a vocês, a maior parte dos problemas sociais brasileiros. Né? Então, é isso, né, basicamente, por hoje. Tá? A gente vai discutir mais, ainda vamos falar mais sobre cultura, eu acho que mais umas 2 aulas aí para a gente discutir. A gente vai falar também sobre contracultura, movimento contracultural, que é interessante, é importante. A gente vai ver umas músicas, algumas coisas do tipo. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Um abraço.